Esses exercícios aqui são da página 18 e tem depois da página 19 da apostila, são exercícios sobre leis de Newton. Começando, o exercício 13, ele apresenta, né, uma consideração ou uma afirmativa de Galileu de que quando a gente tem um plano inclinado, o Galileu ele usava muito planos inclinados para analisar movimentos, e ele dizia que se eu tiver uma rampa e eu tiver uma esfera sobre essa rampa, na hora que eu solto a esfera, ela vai descer acelerando, certo? E essa é uma afirmativa partindo de observações de Galileu. Então, se eu imaginar a esfera, ela tem uma força que está atuando para baixo, que é o peso. Se eu fizer uma decomposição dessa força na direção da rampa, para ficar paralelo com a rampa, vejam, essa daqui é a componente na direção da rampa, ou seja, paralela aqui à rampa, eu vou chamar de Px, e essa força é a que vai provocar aceleração no objeto, porque, segundo Galileu também, ele polia, ele lixava a superfície para diminuir o mínimo possível o atrito, né? Então, esse Px aqui, com certeza, ele ia fazer com que esse corpo descesse acelerando. Quando o objeto estava na rampa, no sentido contrário, o movimento de subida, então, na subida, o Px continua sendo uma componente do peso e essa componente Px, ela aponta sempre para baixo. Então, aí nós vamos ter um movimento retardado, um movimento em que a velocidade diminui. Então, essas observações, ao descer, vamos lá no texto, a velocidade da bola aumenta. E ao subir, a velocidade da bola diminui, né? Sobe, diminui. Quando desce, o plano aumenta. Eram observações válidas e verdadeiras, e aí a pergunta é, mas e no plano horizontal? O que acontece? O Px, ele não desaparece, mas ele vai tocar a superfície e vai aparecer uma força contrária. Então, ele vai ter uma força que seria a força equivalente ao Px, que permanece no corpo, e surge nesse plano horizontal uma força ao contrário, que seria a força de atrito, força de resistência do ar. E essas duas aqui, se elas se equilibrarem, nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme, e aí nós temos uma velocidade constante, certo? Então, na hora que pede aqui, o que acontece com a velocidade? Então, na horizontal, nós temos uma tendência ao movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, certo? Aí depois eles falam, pense a respeito e responda o que acontece em situações cotidianas semelhantes e por quê. Nós temos movimento de balanços, nós temos movimento de pêndulo, né? Esses movimentos de vai e vem. No plano horizontal, a tendência é para o movimento retilíneo uniforme, certo? E por quê? Porque nós vamos ter uma força atuando no sentido de conservar o movimento e outras forças dissipativas que surgem. Como elas vão estar aplicadas no mesmo corpo, aí elas se anulam. E se elas se anularem, quando a força resultante for nula, nós não teremos aceleração, porque, olha, a força resultante é que cria a aceleração, ou resulta na aceleração sobre o corpo. Se a força resultante é nula, a aceleração também será nula, e daí nós vamos ter um movimento retilíneo uniforme. Questão 14. Na questão 14, olhando para essa figura,
Está dizendo aqui que o Galileu ele fazia experimentos em que o plano inclinado era lixado, polido, encerado. Para quê? Para diminuir o atrito. Quanto menor o atrito, mais longe essa bolinha ia. Depois de rolar, né, ela ia rolando, rolando, chegando em distâncias maiores, tendo movimento por mais tempo. Mas por quê? Porque o Galileu dizia que ao lixar, polir, encerar, diminuir as forças de resistência. Então, como é que a gente consegue explicar a manutenção, a durabilidade de um movimento? Galileu, então, ele dizia que o movimento dura mais se eu diminuir as forças que se opõem ao movimento. Já o Aristóteles, ele dizia que o movimento se interrompe porque a força acaba. O movimento se encerra porque a força acaba. E isso é o pensamento de Aristóteles. Já o Galileu, então, ele afirmava que os movimentos, eles se interrompem, os movimentos terminam quando surge ou surgem forças contrárias ao movimento. E como a ciência sempre avança, ela vai modificando várias concepções, essa concepção do Galileu, que é mais recente que a de Aristóteles, é a que é considerada a verdadeira, a válida, certo? Um movimento, quando ele se encerra, se interrompe, não é porque a força acabou, não. Porque muitas vezes a gente fala, chutei uma bola, por que a bola parou? Porque a força acabou. Não, não é isso. A força permanece lá, que surgem forças que se opõem, atrito, resistência do ar. Questão 15, então. Por que que o plano inclinado, polido e uma esfera facilitam as conclusões no estudo do movimento, certo? O Galileu usava plano inclinado porque um plano inclinado é aquele, como eu disse, que já tem o px, e o px favorece o movimento. Porque bem polido, bem lisinho, é para diminuir o atrito. Então, quanto menos atrito eu tiver, melhor para um objeto se manter em movimento. E por que esfera? Se a gente pensar bem, se eu tiver um objeto qualquer, de um formato, por exemplo, retangular, quadrado, a base dele, ele tem muitos pontos de contato com a superfície. E cada um desses pontos vai receber uma força de atrito. Vai ter uma força de atrito em relação ao plano. E isso daí pode interromper facilmente o movimento. Já a esfera, uma esfera em um plano, ela vai ter apenas um único ponto de contato com essa superfície, né? Ou seja, a gente diz que é aquele ponto em que ela tange, ela é tangente a essa reta aqui. Então, vamos pensar nisso, olha, nós vamos ter apenas uma força de atrito muito menor do que para esses outros tipos de formato de objeto. Portanto, as esferas, elas têm maior facilidade para rolar numa superfície, porque eu tenho menor ou eu tenho menos forças de resistência atuando. Por que menos forças de resistência atuando? Porque eu tenho apenas um ponto de contato, certo? Com o plano. Então, vamos lá. Agora, a questão seguinte. A questão seguinte, que é essa questão 16, está falando lá, quando uma partícula permanece em repouso, nenhuma força atua sobre ela. É uma afirmativa e está perguntando se é verdadeira ou falsa. Ela é falsa. Por quê? Se eu tenho um objeto em repouso, imagina essa caixinha que eu acabei de desenhar, que está parada, está em repouso.
Mas ela, se é uma caixa, ela tem massa. Se ela está em um planeta, então ela tem peso. E ela está apoiada numa superfície, então surge sobre ela normal. E nesse caso aqui, tem força atuando mesmo que a caixa esteja em repouso. Vocês estão vendo aí no desenho que existem forças atuando. Agora, se o peso e a normal forem iguais, a força resultante é nula. Porque muitas vezes a pessoa pensa, a força resultante é nula. Então é por isso que está em repouso. Mas justamente, mas isso não quer dizer que não hajam forças atuando. Elas existem, mas é que uma anula a outra, certo? Vamos em frente. Na questão 17, é uma questão sobre inércia. Inércia. Então, resumindo, pergunta. Tem um texto, vocês estão vendo uma figura aí na questão 17, e está falando sobre o cinto de segurança. Responda se é necessário que todos os passageiros de um veículo usem cinto de segurança. Todos. Por quê? Porque todos estão dentro do veículo e quando o veículo, se ele sofre uma colisão, o veículo para. Mas tudo que estiver dentro do veículo, tudo estiver solto lá dentro, tem tendência a continuar o movimento inicial. Então, os passageiros da frente, os passageiros de trás, se tiver algum objeto pesado, ele vai ser arremessado. Então, ele deveria ser preso de alguma forma para ele, numa circunstância, durante uma batida, para ele não ser jogado para frente. Tudo isso tem que ser pensado, certo? Então, por conta da inércia, todos que estiverem dentro do veículo têm que usar cinto de segurança, porque numa batida, todos vão ser jogados com a força com que o veículo estava na hora da batida, todos serão jogados para frente. Vamos para a questão 18. Na questão 18, tem a letra A e a letra B. Na letra A, tem 3 forças de mesma direção e sentido. A força resultante é dada pela soma entre as forças. Ali é 3, 6 e 10. Pronto. A força resultante, ela vai ser uma força de 19 newtons e pede para achar a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Isso para a gente entender que a força resultante é que gera a aceleração do corpo. Então, a massa, 19 dividido por 2, vai dar 9,5 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, eu tenho 2 forças para a direita, a menor e a maior, e a força 2, a força intermediária, está para a esquerda. O que eu faço? Eu somo, para achar a força resultante, eu somo o F que tem valor menor, é o F1, com o maior F3, eles estão para o mesmo lado, e tiro o F2, que está em sentido oposto. Então, a força resultante, ela vai ser igual a 3 mais 10 e menos 6. Então, a força resultante vai dar 7 newtons. E aí, força resultante é massa vezes aceleração. A força é 7, força resultante, né? E a massa é 2, ela está no texto do problema. Acho a aceleração, 7 dividido por 2, 3,5 metros por segundo ao quadrado, certo? A questão 19 é para marcar a afirmativa correta sobre um objeto em movimento. Então, a alternativa correta é a letra D, porque se o objeto está acelerado, então a resultante das forças sobre ele não é nula. Essa questão anterior a 18 está mostrando isso, olha. Quando que um objeto tem aceleração? Quando tem força resultante, ó. Então, toda vez, se tiver força resultante não nula, uma força resultante... Opa, peraí só um minutinho, deixa eu arrumar aqui a minha letra F. Só a letra F. Se a força resultante ela for diferente de 0,
Então, nessa expressão força resultante, massa vezes aceleração, se eu tenho força resultante, terei aceleração, certo? A aceleração também será diferente de zero, ou seja, ela existe, e eu vou ter um movimento acelerado, ou com a velocidade aumentando ou diminuindo. Agora eu vou analisar a questão 20. Deixa eu mudar o slide. Um minuto. Então, vamos lá, olha. Na questão 20, o que está falando? É uma questão que tem uma carroça e um cavalo. Então, tá lá a carroça. E essa carroça, ela tá presa... Deixa eu fazer um cavalo assim, olha. E é uma tentativa de desenho. Isso aqui é a orelhinha dele. Então, vamos lá. Pensando no cavalo, o que nós temos? Vejam, o cavalo puxa a carroça com uma certa força. A carroça puxa de volta o cavalo. Isso é um par de ação e reação só, que esse par, como ele é de ação e reação, estão em corpos diferentes. Ó, corpos diferentes. Toda vez que eu tiver forças em corpos diferentes, elas não se anulam. Forças em corpos diferentes não se anulam. Então, eu não posso achar uma resultante entre essas duas forças aqui, ó. Essas duas forças são um par de ação e reação. E aí, observem que tem uma afirmativa que eu até grifei aqui, né? Eu destaquei em amarelo. A resultante entre essas forças é igual a zero. Então, na hora que fala resultante entre as forças, essa F e esse outro F, ela é igual a zero, é isso que torna a afirmativa falsa. Então, é para julgue a validade do texto. Esse texto não é válido porque ele fala que a resultante dessas forças é igual a zero e eu não posso achar a resultante entre essas forças, porque elas atuam em corpos diferentes. Então, isso daí é só para a gente lembrar que par de ação e reação tem mesma direção, tem mesmo, horizontal, horizontal, sentidos opostos, uma é para a direita, outra para a esquerda. No entanto, elas não se anulam, porque estão em corpos diferentes, tá? Então, é para a gente julgar a terceira lei de Newton nessa questão 20. Depois vem um texto aqui falando sobre o drible no futebol. E aí, lendo o texto aqui, né? Tem uma pergunta 21 e uma pergunta 22. A 21 fala, quais são as grandezas físicas citadas? Eu já grifei aqui, ó. Força, massa, aceleração. E depois tem ainda a velocidade aqui, certo? Então, na questão 21, as grandezas físicas que citadas são força, massa, aceleração, velocidade e não pediu para colocar as unidades, mas no sistema internacional seria Newton para força, quilograma para massa, metro por segundo ao quadrado para aceleração e metros por segundo para velocidade. Na questão 22, fala o seguinte, qual a justificativa da física para que um jogador que ganha massa tenha menor agilidade? Então, se a gente observar essa expressão, força resultante, massa vezes aceleração, isso aqui é a segunda lei de Newton. Eu posso isolar o valor ou pegar a aceleração que está multiplicando a massa, passar dividindo para o outro mesmo. Então, fica assim, ó, força resultante igual a massa, passa a aceleração dividindo. Eu estou percebendo que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Se o jogador ele ganha massa muscular, então ele vai ficar com uma massa maior. A aceleração que ele vai desenvolver será menor. Então, isso significa que ele fica menos ágil.
Então, por que ele fica menos ágil? Porque a massa dele é inversamente proporcional à aceleração que ele consegue desenvolver. A não ser que ele conseguisse ir fazendo uma força cada vez maior, uma força muscular cada vez maior. Mas para tudo isso existe um limite. Então, a massa dele vai aumentando, a agilidade dele vai se perdendo, certo? É isso, questões resolvidas e pronto, tá bom? É isso daí.